Como psiquiatra forense, eu tive muitos desafios. Primeiro, eu entrei muito jovem, né, para o Instituto Médico Legal, em 1992. Eu não tinha disciplina de psiquiatria forense, não tinha nada. A psiquiatria forense ela era passada meio que do perito mais antigo para o perito mais novo. Então, a gente não tinha muito onde se apoiar. E eu comecei a ver casos de pessoas que cometeram, né? Porque toda a minha prática em psiquiatria forense foi psiquiatria forense em âmbito criminal. Então, pessoas que cometeram crimes, e aí a justiça, né, o judiciário, né, quer saber se a pessoa cometeu aquele crime em razão de uma doença mental, se a época do crime ela tinha capacidade de entender o que ela estava fazendo, de se determinar também, né? Se ela sabia, enfim, isso é chamado da responsabilidade penal. É um dos trabalhos que a gente tem na psiquiatria forense. Só que assim, ainda não tinha apoio nessa época de disciplina, de nada, e comecei a atender, no caso, fazer perícia de pessoas. Muitos tinham cometido crimes graves e uma avaliação pericial muitas vezes é determinante para uma sentença judicial, embora o juiz ele possa recusar o laudo pericial. O juiz não está adstrito necessariamente ao laudo. E aí, por conta disso, eu também fiz o meu mestrado já em área de psiquiatria forense, e aí trabalhei com um tema também que foi um tema que até enfim, tudo que gerou foi muito frutífero. Eu ganhei até um prêmio da Associação Brasileira de Psiquiatria em 1997, da minha dissertação de mestrado, orientada pelo meu brilhante professor Talvani de Moraes. Também fui muito ajudada pelo professor Miguel Chalub, sobre periculosidade criminal. Porque eu procurava entender, à época, que critérios os peritos utilizavam para dizer que havia sido cessada a periculosidade de uma pessoa internada num, então, hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Porque a pessoa, quando ela é considerada inimputável, o juiz, ele decreta, digamos assim, na sentença dele, a pessoa não vai sofrer pena, ela sofre a medida de segurança, né, que é ou ambulatorial ou em regime de internação hospitalar. Mas a pessoa fica nessa medida de segurança até que seja cessada a periculosidade dela. Porque presume-se que uma pessoa, quando ela é considerada inimputável, ela é também perigosa. Então, ela só sai de uma instituição como essa quando há cessação da periculosidade. E aí eu tentei entender esses critérios, examinei, à época, laudos periciais, também entrevistei os peritos e estabeleci lá uma série de critérios, mas, para minha surpresa, eu achava assim que era a gravidade da doença, a gravidade do crime que ia determinar que alguém tivesse cessado a sua periculosidade ou não. Mas o fator mais relevante ali era se a pessoa era muito esse padrão que era escrito nos laudos, apoio sociofamiliar. Basicamente, quem tinha família saía dessas instituições. Quem não tinha família nunca mais saía. Eu examinei, logo quando eu comecei, que eu fui perita também do Instituto de Perícias Heitor Carrilho, que é onde hoje todas as perícias psiquiátrico-forenses criminais do Estado são realizadas. E naquele período, né, 1994, é muito interessante isso, porque os laudos eram muito sucintos, né? E me chamava a atenção que sempre havia essa expressão: a pessoa tem apoio sociofamiliar ou não tem apoio sociofamiliar.